Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário dos 39 livros do Antigo Testamento. Estamos indo capítulo por capítulo, verso por verso. E nós estamos no segundo livro da Bíblia, um livro importantíssimo, que é o livro de Êxodo, o livro da redenção do povo de Israel. Em Êxodo, nós vamos ver como Deus age para libertar o seu povo através dessa saída da terra do Egito. Êxodo contém 40 capítulos, 1213 versos. 40 capítulos, 1213 versos. Nesses 40 capítulos, nós vamos ver a ação redentora de Deus para tirar o seu povo da terra do Egito. Nós vamos ver também os 10 mandamentos que Deus dá e também a ordem para a construção do tabernáculo. A saída do povo, essa redenção, esse ato redentor através das 10 pragas e da instituição da Páscoa, essa ação redentora de Deus, a ênfase aí nós vamos ver no poder de Deus, o poder libertador, o poder de julgar os deuses do Egito, mostrando que ele é o único Senhor. Então, a ênfase, com a 10ª praga, a instituição da Páscoa, a ênfase do capítulo 1 ao 12 é justamente o poder e a ação libertadora de Deus. Nós vamos ver Deus abrindo o Mar Vermelho, né, sua ação libertadora, seu poder e ao mesmo tempo julgando o Egito. Então a ênfase nessa primeira parte do livro de Êxodo é o poder de Deus. Na segunda parte de Êxodo, Êxodo 20, a lei de Deus, nós vamos ter a ênfase que é dada aí aos princípios de Deus. Deus entrega princípios para o seu povo, o povo de Israel. Então nós vamos ter a ênfase nos princípios de Deus. E aí do capítulo 25 em diante, a ordem para construir o tabernáculo até o capítulo 40, a ênfase é na presença de Deus. Então o poder de Deus, os princípios de Deus, a presença de Deus. Tudo isso nós vamos encontrar no livro de Êxodo. Por isso que é uma aventura maravilhosa estudar o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é a história do nascimento de Israel como nação. Até então, Israel se resumia na família de Jacó, 70 almas que desceram ao Egito. Mas agora já não, agora é uma nação dentro de outra nação. É uma epopeia em que quase tudo gira em torno de Moisés, o maior dos profetas. O personagem central é Moisés. Foi ele quem tirou o povo do Egito, com braço forte, com braço estendido, braço de Deus. O êxodo, a saída. Êxodo quer dizer saída. Isso dá nome ao livro. Por intermédio de Moisés, Deus deu ao seu povo a norma de vida, a lei, dando a eles e fazendo deles o seu próprio povo num contrato duradouro, a aliança de Deus com o seu povo. Êxodo mostra Deus no controle da história, revela um Deus que pode ser conhecido, que resgata os oprimidos, um Deus santo, cuja bondade e justiça são impressionantes. A história egípcia não menciona o Êxodo, mas de acordo com 1 Reis, capítulo 6, verso 1, o Êxodo ocorreu 480 anos antes da construção do Templo de Salomão, que foi inaugurado por volta do ano 970 a.C. Ou seja, se nós voltarmos 480 anos, chegamos à data do ano de 1450 a.C., como data provável do Êxodo. 1450, outros colocam 1445, outros colocam até 1440. Nessa cronologia, 5, 10 anos não faz muita diferença.
Um novo cálculo das datas da história de Israel, também feita recentemente com base na lista dos reis egípcios, apoia esse ano como a data do Êxodo. Mas há outros estudiosos da Bíblia que favorecem uma data mais recente, como o 13º século, para a qual também há boas evidências, principalmente se nós acharmos que o faraó da época de Moisés é Ramsés II, e aí coloca a data do Êxodo em torno de 1290. O número também 480 é um número arredondado, 480 anos antes da construção do templo, e é um cálculo de 480 que é 12, que representa as 12 tribos de Israel, vezes 40, né, que é o tempo que Israel também teve no deserto. 12 vezes 40 dá 480, 12 gerações, calculamos, e há outros que usam 25 anos por geração para calcular, e chega-se a data do 13º século. O comentário histórico que segue é baseado nessa teoria. Ainda olhando um resumo do livro de Êxodo, nós vemos como Deus resgatou os israelitas da escravidão no Egito e fez deles o seu povo especial. Do capítulo 1 ao 11, nós vamos ter Israel no Egito e vamos ter também a história do nascimento de Moisés. No capítulo 12 do Êxodo, nós temos a instituição da Páscoa, a 10ª praga. Vamos ter também o Êxodo, a saída deles, a travessia do Mar Vermelho, e nós vamos do capítulo 12 ao 18, do Egito até o Monte Sinai. No capítulo 19, o povo está no pé do Monte Sinai. Capítulo 20, nós vamos ter os 10 mandamentos, a lei, a aliança de Deus com o seu povo. E depois, o capítulo 25 até o 40, nós vamos ter o tabernáculo de Deus, a adoração a um Deus que liberta, a um Deus que transforma. A palavra êxodo significa sair ou saída. A palavra êxodo vem ainda da tradução da Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento do hebraico. O livro de Êxodo conta a história da saída de uma nação toda, Israel, do Egito, para começar uma vida nova. Não há na história humana toda uma ocasião mais espetacular do que a saída de Israel do Egito, uma revelação de um Deus mais solene do que a do Monte Sinai, uma construção mais significativa do que o do tabernáculo. Nenhuma figura humana maior do que a de Moisés no Velho Testamento. Êxodo tem a origem na vida nacional e da lei e da religião organizada por Deus para os judeus. A autoria, tradicionalmente, se dá a Moisés, cujo nome significa tirado das águas. É a figura central do Êxodo. Ele é o profeta hebreu que liberou e liderou os israelitas em sua saída do Egito. Êxodo é tradicionalmente atribuído a Moisés. 4 passagens em Êxodo dão forte apoio à autoria mosaica, de que pelo menos boa parte do livro foi escrita por Moisés. Êxodo, capítulo 17, verso 14, Êxodo, capítulo 24, verso 4 e verso 7, e Êxodo 34, verso 27. Através de eventos variados e de encontros face a face com Deus, Moisés recebeu a revelação daquelas coisas que Deus desejava que ele soubesse. Assim, por meio do processo de inspiração do Espírito Santo, Moisés comunicou ao povo hebreu, tanto na forma oral como na escrita, essa informação que lhe foi revelada. A data. A tradição conserva a data a morte de Moisés, em algum tempo próximo do ano 1400, que Moisés morreu, então 40 anos antes, 1440, como a saída do Êxodo. Dessa forma, é provável que o livro do Êxodo tenha sido compilado
40 anos antes, o que nos colocaria 1440, durante a caminhada pelo deserto. Quanto ao contexto histórico, Êxodo é a continuação do relato de Gênesis, mostrado e desenvolvendo em pequeno grupo familiar de 70 pessoas, que é a família de Jacó, numa grande nação que vai se transformar em milhões de pessoas. Os hebreus vieram no Egito e lá permaneceram por 430 anos, como Deus havia dito a Abraão, Gênesis 15, sendo que a maior parte do tempo em regime de escravidão. Êxodo registra o desenvolvimento de Moisés, o libertador, e a libertação de Israel do seu cativeiro, a sua caminhada do Egito até o Monte Sinai para receber a lei de Deus e as instruções divinas a respeito da edificação do tabernáculo. O livro termina com a construção do tabernáculo, como um lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. Assim, nós vamos estudar esse livro maravilhoso, que é o livro de Êxodo. O Êxodo, como nós dissemos, o nome vem da Septuaginta, mas o título dele em hebraico é Erelé Shemot, devido à sua primeira frase. São esses os nomes. Os livros hebraicos sempre têm a primeira frase do primeiro verso como nome do livro. São esses o nome. Os tradutores da Septuaginta chamam de Êxodo, que quer dizer saída, devido ser esse o tema central das ações redentoras de Deus para com seu povo. Como em Gênesis a autoria de Moisés é confirmada em estreita conexão com a unidade do restante do Pentateuco. Nesse livro, Moisés coloca como centro de todas as ações. Quanto ao cenário histórico, se Moisés escreveu o Êxodo, o Gênesis, nessa data, ele também aproveitou e escreveu o Êxodo, 1440 anos antes de Cristo. Outros colocam a data do Êxodo, 1445 aproximadamente antes de Cristo. Também há outros escritores, como nós dissemos, que defendem a data 1290 para o Êxodo. Essa última data ela é hipotética e está baseada na teoria de que Ramsés II foi o faraó. Como Ramsés II foi de 1292 a 1234 e construiu cidades celeiros de Pitom e Ramsés no delta, esse ponto de vista está em desacordo com a ocupação de Jericó em Canaã no final do século XV. Então existe essa discussão quanto à data do Êxodo. A data de 1445 é preferida e se baseia também em 1 Reis 6:1, que coloca o Êxodo 480 anos antes de Salomão construir o templo, que é fixado em 967 a.C., ou aproximadamente 970. Juízes 11:26 também coloca a conquista da Transjordânia 300 anos antes da época de Jefeté, que viveu ao redor do ano 1100. Assim sendo, 1400 seria a data preferida. Também é o período do Êxodo a Samuel, como sendo um período de 450 anos. Samuel morre por volta do ano 1020 a.C. Então, a data preferida do Êxodo continua 1440. Também o Êxodo mostra a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos de sua vida, ele passou no lar de seus pais e no palácio de Faraó. Moisés nasceu em Gósen, mais ou menos em 1525 a.C. Foi o segundo filho de Arã e Joquebede, da tribo de Levi. No lar paterno, Moisés recebeu da sua formação religiosa na corte de Faraó, como filho da filha de Faraó. Adquiriu conhecimento intelectual e político, além de treinamento militar.
Os segundos 40 anos ele passou exilado em Midian, fugindo de Faraó, meditando e trabalhando como pastor. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, o sacerdote. Nasceram-lhe 2 filhos, Gerson e Eliezer. Êxodo capítulo 18, 34. Nos últimos 40 anos de sua vida, ele os viveu no Egito e no deserto, na condição de primeiro líder de Israel. Serviu ao Senhor como profeta, foi sacerdote e, de uma certa forma, como um rei, um líder para o seu povo. Muito antes desse cargo ser estabelecido entre os judeus, ensinou a todos como um profeta, como um sacerdote, intercedeu por eles quando caem na idolatria, e como líder, retirou-se da servidão e organizou o povo como aliança de Deus. Alguns dizem que os primeiros 40 anos de Moisés, ele aprendeu que era alguém. Nos segundos 40 anos que ele passou no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, ele descobriu que ele não era ninguém. E nos últimos 40 anos, vendo as ações de Deus, a mão de Deus, ele descobriu que Deus era tudo. Então, primeiro pensou que era alguém, descobriu depois que era ninguém, e depois descobriu que Deus era tudo. Como redenção e organização da nação de Israel, o povo da aliança, nós vamos ver a saída, como nós dissemos, a ênfase no poder de Deus, a lei, a ênfase nos princípios de Deus, e o tabernáculo, a ênfase na presença de Deus. Qual é o objetivo do livro do Êxodo? O principal objetivo do Êxodo é descrever como Deus livrou a Israel da servidão e da idolatria do Egito, conduzindo a um lugar de destaque, na condição de povo exclusivo seu, num relacionamento de uma aliança teocrática. Moisés preservou para o povo um registro do seu passado ignominioso, do livramento e redenção dados pelo Senhor através do seu poderoso braço e do sangue de um cordeiro na Páscoa. 3 grandes acontecimentos definem o objetivo didático do livro: a saída do Egito, a entrega da lei, a construção do tabernáculo. Ainda também podemos mencionar o nascimento de Moisés. Quanto à origem da nação de Israel, esse livro apresenta o antigo registro da origem e organização de Israel, descreve o seu princípio ignominioso numa terra estranha, sob pesada e cruel servidão, do livramento divino, de captores relutantes e a pronta organização do povo com um conjunto de leis espirituais, sociais e civis para o governo da comunidade. Os primeiros milagres da Bíblia, com exceção dos julgamentos sobrenaturais em Gênesis e as pragas do Egito, são a primeira demonstração de milagres ou sinais sobrenaturais executados por homem. Essas pragas e a derrota infligida pelo Senhor ao exército egípcio no Mar Vermelho retratam o Deus de Israel, Yahweh, ou Javé, ou Jeová, como um guerreiro. E esse foi um modo todo singular de Deus se manifestar ao mundo e ao seu povo. Outra intervenção divina resultou na vitória fora do comum de Abraão sobre os reis que haviam capturado Ló. Essas intervenções sobrenaturais desse Deus que atua sobre o seu povo para o livrar, para o proteger e para guardar o seu povo. Êxodo ainda, nós vamos ter alguns pontos importantes, como o nascimento de Moisés, as 10 pragas, a instituição da Páscoa. Vamos ter a lei mosaica, a instituição da aliança, a instituição do sábado, a construção do tabernáculo. No Êxodo, o Senhor se revela como o eu sou o que sou, da sarça ardente. Um Deus que mantém aliança, um Deus de punição, um Deus de redenção, um Deus de poder, um Deus
de provisão, um Deus de santidade, um Deus de comunhão, um Deus de disciplina, um Deus de graça e um Deus de glória. Todas essas revelações nós vamos ter de Deus no Êxodo. Amém? Olhando o esboço do livro do Êxodo, nós vamos ter o capítulo 1, a opressão do povo de Israel, dos hebreus, no Egito. O sofrimento dos oprimidos. E aí, o nascimento do libertador, Moisés. Vamos ver os seus primeiros 40 anos em apenas 15 versos. Capítulo 2, verso 1 a 15. Aí vamos ver o exílio de Moisés e o seu segundo período de 40 anos, do verso 15 ao verso 25. E aí no capítulo 3, a chamada de Moisés, o seu regresso ao Egito, capítulo 3 ao capítulo 4. Vamos encontrar do capítulo 5 ao capítulo 11 a luta contra o opressor. A petição, deixa ir o meu povo. A resposta, a perseguição tirânica de Faraó. A garantia de o Senhor manifestar o seu senhorio. As 10 pragas do capítulo 7 ao capítulo 11. O livramento dos hebreus do Egito, capítulo 12, e a instituição da Páscoa. Aqui começam os últimos 40 anos da vida de Moisés. O livramento da Páscoa, a redenção pelo sangue, o livramento no Mar Vermelho, a redenção pelo poder e os cânticos do livramento no capítulo 15, o louvor ao Redentor. Depois, o capítulo 15 até o capítulo 19, verso 2, o caminho de Israel do Egito ao Monte Sinai. A prova da adversidade, o cuidado proveniente de Deus. A primeira prova, as águas amargas em Mara. A segunda prova, a prova da fome e a provisão das cordonizes e do maná. A terceira prova, a prova da sede, a água em Refidim. A quarta prova, a prova do combate, a luta contra Ameleque. O conselho sábio de Jetro a Moisés, capítulo 18. O pacto de Deus com Israel no Monte Sinai, do capítulo 19 ao capítulo 24. As instruções preparatórias a Moisés, os 10 mandamentos, a diretriz da vida e conduta sobre o conserto, as ordenanças preventivas do relacionamento pactual, as promessas concernentes à terra prometida, a ratificação do concerto, as normas e adoção para o Israel no Monte Sinai. Vamos encontrar do capítulo 25 as instruções a respeito do tabernáculo, as instruções a respeito dos sacerdotes, capítulo 28, o pecado da idolatria, capítulo 32, o bezerro de ouro, e a implementação das instruções divinas e do tabernáculo como centro de adoração. Autor, Moisés. Tema, a redenção. Período ou tempo, cerca do ano 1445 ao ano 1405 a.C., os 40 anos no deserto. Vamos ver algumas considerações preliminares. Êxodo dá continuidade à narrativa iniciada em Gênesis. O título do livro deriva da palavra grega Êxodos, título empregado na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento em grego, que significa saída ou partida. Refere-se à poderosa libertação de Israel, efetuada por Deus, tirando da escravidão, com braço forte, com mão estendida, a sua partida daquela terra, agora, como povo escolhido de Deus, povo a quem Deus fez a redenção. 2 pontos relacionados com o livro do Êxodo têm causado muita controvérsia. Primeiro, a data do êxodo de Israel e a autoria do livro. 2 datas diferentes para o êxodo são propostas pelos eruditos, pelos estudiosos da Bíblia. Uma data
recuada, também chamada de data bíblica, é derivada de 1 Reis 6:1, onde está dito que o êxodo ocorreu 480 anos antes do 4º ano do reinado de Salomão. Essa declaração estabelece a data do êxodo como em 1445 a.C. Por outro lado, em Juízes 11:26, Jefté, que viveu cerca de 1100, afirma que Israel ocupara sua própria terra já há 300 anos, o que permite datar a conquista de Canaã, e assim a conquista fica datada aproximadamente 1400 a.C. Essa cronologia do êxodo e da conquista de Canaã e do período dos juízes encaixam-se bem nos eventos datáveis da história dos primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. O segundo ponto, os críticos liberais da Bíblia propõem uma data posterior para o êxodo, cerca de 1290, com base em suposições a respeito dos governantes egípcios, bem como a data arqueológica do século 13º a.C., sobre a destruição de cidades cananeias durante a conquista de Canaã. Há também bastante discórdia entre os eruditos da Bíblia, conservadores e liberais, no tocante à autoria do livro do Êxodo. Intérpretes modernos geralmente consideram o livro como uma obra conjunta, preparada por vários escritores e completada num período da história de Israel muito posterior ao tempo de Moisés, chamada a teoria GEDP, que é Jeovistas, Elohistas, Deuteronômios e P de Pristes, dos sacerdotes. Por outro lado, a tradição judaica, desde os tempos de Josué 8:31 a 35, bem como o testemunho do próprio Senhor Jesus em Marcos 12:26, e do cristianismo primitivo e da erudição conservadora contemporânea, todos atribuem a origem do livro a Moisés. Além disso, as evidências internas do livro apoiam a autoria de Moisés. Pormenores numerosos em Êxodo indica como autor e foi testemunha ocular dos eventos registrados no livro, como Êxodo 2:12, Êxodo 9:31, 32, Êxodo 15:27. Além disso, trechos do livro dão testemunho da participação direta de Moisés em sua escrita, Êxodo 17:14, Êxodo 24:4, Êxodo 34:27. Propósito: Êxodo foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como sua nação escolhida. Pelo menos, atos divinos, Israel recebeu a revelação escrita do concerto de Deus e aquela nação. Também foi escrito como um elo extremamente importante de autorrevelação geral e progressiva de Deus, que culminou na pessoa de Jesus Cristo e no Novo Testamento. O Êxodo também marca o ponto principal do todo o Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, a redenção do povo de Israel, como a teologia do Novo Testamento, a redenção através da cruz de Cristo. Visão panorâmica. O livro de Êxodo começa com a descrição do sofrimento dos descendentes de Jacó no Egito, a saber, a opressão, a escravidão, o infanticídio, e termina com a presença, o poder e a glória de Deus, manifesto no tabernáculo, no meio do seu povo, agora já liberto no deserto. Êxodo divide-se em 3 seções principais. Capítulo 1 a 14 revela Israel no Egito, oprimido por um faraó que não conhecia José e nem Deus. Então, redimiu Deus agora com braço estendido, com juízos grandes.
entre os eventos propontosos dessa parte da história de Israel estão, primeiro, o nascimento de Moisés, sua preservação e preparação. Segundo, a chamada de Moisés na sarça ardente. Terceiro, as 10 pragas, do capítulo 7 ao 12. Quarto, a instituição da Páscoa, capítulo 12. Quinto, a travessia do Mar Vermelho, capítulo 13 e 14. O êxodo de Israel para fora do Egito é declarado em todo o Antigo Testamento como a mais grandiosa experiência da redenção e do velho concerto. Capítulo 16 e 18 descreve Israel no deserto, a caminho do Monte Sinai. Deus guiou o seu povo redimido por meio de uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Deus proveu ainda o maná, proveu cordonizes, proveu água, exercitando assim seus redimidos a andar pela fé e pela obediência. Capítulo 19 a 40 registra Israel no Monte Sinai, recebendo Deus a revelação que abarcou no concerto, capítulo 19, no decálogo, os 10 mandamentos, capítulo 20, no tabernáculo e no sacerdócio, capítulo 25 a 31. O livro termina com o tabernáculo inaugurando e transbordando da glória de Deus, capítulo 40. Características especiais. 5 características distinguem o êxodo. Primeiro, as circunstâncias históricas do nascimento de Israel como nação. Segundo, o decálogo, isso é, os 10 mandamentos, capítulo 20, que é a suma feita por Deus da sua lei moral e das suas justas exigências para o seu povo. Nela temos o fundamento da ética e da moralidade bíblicas. Terceiro, é o livro do Antigo Testamento que mais destaca a graça redentora e o poder de Deus em ação. Em termos do Antigo Testamento, Êxodo descreve o caráter sobrenatural da libertação que Deus efetuou do seu povo, livrando do perigo e da escravidão do pecado, de Satanás e do mundo. Quarto, o livro inteiro está repleto da revelação majestosa de Deus, com o glorioso nos seus atributos, um Deus veraz, um Deus misericordioso, um Deus fiel, um Deus santo, um Deus onipotente, um Senhor da história e dos reis poderosos, um Redentor que faz um concerto com os seus redimidos, um justo e reto, assim revelando na sua lei moral e nos seus juízos, digno de adoração, reverente como um Deus transcendente que desce para tabernacular com o seu povo, habitar com o seu povo, conforme João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, armou a sua tenda entre nós. No grego, Êxodo enfatiza o como, o que e o porquê do verdadeiro culto e deve seguir-se a redenção que Deus efetua dos seus. O livro de Êxodo e seu cumprimento no Novo Testamento. A prefiguração da redenção que temos no Novo Pacto é evidente em todo o livro de Êxodo. A primeira Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, a ortogação da lei no Monte Sinai são para o velho concerto aquilo que a vida, morte e ressurreição de Jesus é para o novo. A ortogação do Espírito Santo no Pentecostes, tudo isso é para o novo concerto. Os tipos de êxodo que prenunciam Cristo e a redenção no Novo Testamento são Moisés, o libertador, lembra Cristo, o nosso libertador. A Páscoa, o cordeiro, o sangue, lembra Cristo como o cordeiro pascual que tira o pecado do mundo. A travessia do Mar Vermelho, que representa o batismo, a passagem, a saída do Egito para uma nova Canaã. O maná, que representa a Santa Ceia, o pão da vida que desce do céu. A rocha,
da qual saiu água, Cristo saciando a nossa sede. O tabernáculo, que representa o próprio Cristo no meio de nós. E o sumo sacerdote, que representa Cristo como nosso sumo sacerdote. As exigências morais absolutas dos 10 mandamentos são repetidas no Novo Testamento para os crentes do Novo Concerto. Cristo, no Sermão do Monte, explica os 10 mandamentos para os seus discípulos. Assim, o Êxodo serve também como base da redenção e da redenção que Cristo realizaria. Vamos seguir nessa aventura maravilhosa, estudando esses 40 capítulos, 1213 versos, onde nós vamos aprender muita coisa e vai dar pano de fundo para nós vermos todo o Novo Testamento também no Êxodo. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Divulgue esse canal, mande esse vídeo para amigos, familiares, ajude-nos a divulgar esse estudo bíblico maravilhoso, que você pode ter uma ideia dos livros da Bíblia, uma visão panorâmica, um entendimento maior do que o livro se trata, e nós vamos ver capítulo por capítulo, verso por verso. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão bendita e gloriosa do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.